Imagine a cena. Você chega radiante a um jantar de família, os filhos arrumados, o coração leve depois de tanto tempo sem ver todo mundo junto. Mas o que deveria ser uma noite de risos e abraços vira uma armadilha cruel em questão de minutos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo há 3 semanas. E a vingança que preparei para eles? Gelada como o inverno siberiano. Meu nome é Agatha. Tenho 34 anos, 2 filhos, a Angélica, de 8, e o Igor, de 10, e uma vida que, depois do divórcio, virou um malabarismo financeiro. Trabalho como enfermeira, pego plantões extras, conto cada centavo. Minha família sabe disso. Viu como me desdobro, como recuso convites porque não tenho como pagar a conta. Então, quando minha irmã Jana ligou toda empolgada falando de um grande jantar familiar no Romana, aquele restaurante italiano chique onde um prato custa o meu salário de um dia, desconfiei na hora. Não exagera, Agatha, ela insistiu, com aquele tom condescendente que sempre usa quando ignora meus problemas. A mamãe está morrendo de saudade, quer todo mundo junto. Ela que paga, não se preocupe. Aí está o primeiro sinal de alerta, minha mãe, Tamara, é a rainha das promoções de supermercado. Compra só o que tem desconto no cartão de fidelidade. Não é do tipo que bancaria um jantar em lugar onde a entrada custa mais que minha conta de luz. Mas eu, boba, deixei a saudade falar mais alto. Acabei gastando as últimas economias em roupas decentes para as crianças, nada de luxo, só coisas em promoção no shopping, mas que os fizessem parecer bem vestidos pela primeira vez em meses. No dia, me arrumei como há tempos não fazia, cabelo, maquiagem, os filhos impecáveis. Parecíamos uma família normal, apesar do extrato bancário gritar o contrário. O Romana é daqueles lugares que te fazem sentir fora de lugar só de pisar lá. Madeiras escuras, luzes suaves, garçons servindo vinho que, tenho certeza, custa mais que o meu aluguel. Mal entrei, e já me senti uma intrusa. A recepcionista, com um sorriso de revista, nos levou até uma mesa enorme no fundo do salão, reservada para 15 pessoas, com toalhas brancas, taças reluzentes e guardanapos dobrados em cisnes. Tudo lindo. Até aí. Foi quando vi minha família. Todos lá, mas agindo como se tivessem acabado de roubar um banco. Levanta, pega casaco, arruma bolsa, olhares furtivos e sorrisos tortos. Meu irmão Miguel cutucou o Dimitri, e os dois riram como se compartilhassem uma piada privada. Minha mãe, com um sorriso colado no rosto, veio me agarrar como se eu fosse uma fugitiva. Agatha, que bom que chegou. Senta aqui, querida. Os outros tiveram um imprevisto, mas já voltam. Tentei entender. Perguntei. Insisti. Nada. Jana, minha irmã, nem se aproximou, só ajustou a jaqueta e saiu conversando animadamente com a prima Aline, as duas me espiando de canto de olho. Minha mãe, antes de sumir atrás do grupo, ainda teve a cara de pau de dizer, pede um suco para as crianças. Não demora. 20 minutos depois, um garçom com cara de quem odiava a vida se aproximou com uma pasta de couro. A senhora que acabou de sair pediu para entregar isso à senhora. Dentro? A conta. 27 mil reais. Com centavos. Foi quando Jana ligou. Ouvi risadas ao fundo, a família toda se esbaldando na minha desgraça. Obrigado pelo jantar, irmãzinha. Ah, e foi ideia minha. Desliguei. O que fiz depois? Digamos que eles aprenderam, na marrã, o que é brincar com fogo. Porque quando você acha que está indo para um simples encontro de família, mas na verdade é a presa de uma emboscada mesquinha, a vingança não é só um direito, é uma obra de arte. E a minha? Foi tão bem executada que, até hoje, ninguém tem coragem de me olhar nos olhos. A família se aglomerava na calçada, tagarelando animada, enquanto alguns lançavam olhares furtivos em minha direção através da vitrine. Riam. Riam como se aquele fosse o melhor espetáculo da noite. O garçom se aproximou da mesa, um rapaz de 20 e poucos anos, com aquele entusiasmo forçado que só quem trabalha com atendimento ao público domina à perfeição. Boa noite. Posso oferecer alguma bebida? Olhei para os meus filhos, que observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. Dê-nos só mais alguns minutos, por favor. Estamos esperando o resto do grupo. Ele assentiu, mas hesitou.
Desculpe, mas a senhora tem certeza de que eles vão voltar? Vi uma turma grande saindo daqui a pouco. O coração deu um salto. Eles voltam, respondi, embora já soubesse que não. 15 minutos. 20. A família na calçada se dispersou, cada um indo para um lado. Minha mãe, nem sinal. Angélica começava a se mexer na cadeira, rabiscando distraída no cardápio infantil que o garçom havia trazido. Egor perguntava, a cada 5 minutos, quando os outros voltariam. Eu o distraía com desculpas esfarrapadas, porque nem eu mesma entendia o que estava acontecendo. Até que o mesmo garçom voltou, desta vez com uma expressão constrangida. Segurava uma pasta de couro, daquelas que trazem a conta. Desculpe, murmurou, baixando a voz como se temesse que os outros clientes ouvissem. A senhora que estava aqui antes, uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, minha mãe. Ele fez uma pausa. Ela pagou a conta do grupo dela e foi embora, mas pediu para eu entregar isto à senhora. Colocou a pasta sobre a mesa. Minhas mãos tremiam ao abri-la. Dentro, um cheque. Não qualquer cheque, uma detalhada prestação de contas no valor de 27.300 rublos. Fiquei paralisada. O cérebro se recusava a processar aqueles números. 27.300 rublos. Por uma comida que não pedi, por um vinho que não bebi, por uma festa que, pelo jeito, aconteceu enquanto eu estacionava o carro na rua ao lado. Não entendo, balbuciei para o garçom. O que é isso? Ele parecia ainda mais desconfortável. A mulher disse que a senhora arcaria com parte da conta deste mesa. Eles pediram várias entradas, pratos principais, sobremesas, vinho. As peças começaram a se encaixar, a saída apressada da minha mãe, os olhares evitados, a insistência para que eu ficasse sentada, esperando. Eles planejaram isso. Minha própria família havia armado uma cilada para me deixar com a conta. Mãos trêmulas, peguei o telefone. Liguei para minha mãe. Chamada encerrada. Para o meu pai. Chamada encerrada. Mikhail, Dmitri, até a tia Lilda todos ignoraram ou desligaram na minha cara. Até que, finalmente, Iana atendeu. No terceiro toque. Ouvi risadas ao fundo, vozes animadas, o som de uma celebração em pleno vapor. Ágata. Sua voz pingava de uma falsidade doentia. Como foi o jantar? Ianca, que porra é essa? Não conseguia mais me controlar. Onde estão todos? Por que estou aqui com uma conta de 27.000 rublos na mão? Ela soltou uma gargalhada alta, quase engasgada. Obrigado pelo jantar, irmãzinha. E, aliás, foi toda a minha ideia. Achamos que era hora de você contribuir com a família de verdade, em vez de viver às custas dos outros. O barulho ao fundo aumentou. Riam. Todos eles. Meus irmãos, meus pais, tios, primos, a nata da família se divertindo à minha custa. Literalmente. Você está brincando? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Que isso, Ágata, ela continuou, entre risadas. Ah, e o jantar foi divino. Caranguejo de Kamchatka, uma delícia. E a mamãe pediu aquele Chianti que você sempre olha na carta de vinhos com aquela carinha de quem não pode pagar. Agora vai pagar, não é? Mais risadas. Alguém gritou ao fundo, diga a ela que as sobremesas estavam de matar. Asterisco desliguei. Fiquei ali, no restaurante, com duas crianças me olhando com medo, segurando um cheque que não tinha como pagar. Na minha conta, 600 rublos. O cheque especial, quase esgotado. Acabará de gastar minhas últimas economias em roupas decentes para aquele jantar maldito, e agora devia bancar o banquete de uma família que nem se dignou a me esperar. O garçom pairava ao lado, claramente esperando uma decisão. Os clientes das mesas vizinhas começavam a lançar olhares. Angélica parou de rabiscar, os olhos arregalados de ansiedade. Mamãe, sussurrou, a gente está em apuros. Foi então que algo dentro de mim clicou. Não explodiu. Não entrou em pânico. Congelou. Cristalizou. Minha família achou que poderia me humilhar. Achou que minhas dificuldades financeiras eram motivo de piada.
Achou que poderia me envergonhar na frente dos meus filhos. Eles não faziam ideia com quem estavam lidando. Sorri para o garçom. Desculpe, pode me dar mais um minuto? E, seria possível chamar a gerente? A mulher que apareceu era Violeta Genadievna Radionova, 40 e poucos anos, postura profissional, olhar afiado. Expliquei a situação com calma, ponto por ponto, como minha família havia combinado de me deixar com a conta, como eu não havia pedido nem consumido nada daquilo, como aquilo tudo parecia uma brincadeira de mau gosto. Lamento muito que tenha passado por isso, ela disse, após me ouvir. Infelizmente, a mulher que organizou o jantar deixou claro que a senhora arcaria com parte da despesa. Entendo, assenti. Mas, como pode ver, tenho duas crianças pequenas aqui, e é óbvio que não estive presente durante o pedido nem o consumo de tudo isso. Há algo que possamos fazer? Violeta Genadievna olhou para Angélica e Egor, imóveis, chocados com a cena. Seu rosto amoleceu. Vamos ver o que podemos resolver, disse. Me dê alguns minutos. Enquanto ela se ausentava, fiz algumas ligações. Não para a família, com eles, eu já havia terminado. Chamei a Nilta, minha amiga que tem 1 milímetro de sucesso. Depois, Elizabeth, jornalista de um portal local. Por fim, Regina, prima distante que sempre odiou o lado materno da família e administra um canal bombástico no Yandex Zen. Quando Violeta Genadievna voltou, eu já tinha um plano. Vamos cancelar sua conta, anunciou. O que sua família fez é inaceitável, e não queremos que a senhora pague por isso. No entanto, agradeceríamos se entrasse em contato com eles e deixasse claro que não são bem-vindos aqui até que resolvam a situação. Agradeci efusivamente e reuni as crianças. Mas, em vez de ir para casa, deixei Angélica e Egor no carro e voltei ao restaurante. Pedi a Violeta Genadievna uma cópia detalhada do cheque, o que exatamente minha família havia consumido e por quanto. Ela me olhou com curiosidade, mas concordou. Tudo bem. Tudo vai dar certo, prometi. O cheque era ainda pior do que eu imaginava. Eles não apenas jantaram, devoraram. Entradas premium, filés de corte nobres, caranguejo de Kamchatka, garrafas de vinho de primeira, coquetéis de autor, sobremesas recomendadas pelo chefe. Conta total da mesa deles, 54.600 rublos. E queriam que eu pagasse metade. Chegando em casa, abri o notebook e comecei a digitar. Contei tudo, nos mínimos detalhes. Anexei fotos do cheque, prints das mensagens da Iana confirmando horário e local, até uma foto das crianças arrumadas antes de sairmos. O título? Como minha família armou o golpe mais cruel e não saiu impune. Porque uma coisa era certa, eles acharam que essa história terminaria com minha humilhação. Enganaram-se. O plano era claro. Tentar me enfiar uma conta de restaurante de 27.300 rublos, metade do valor que eles mesmos gastaram sem pestanejar. Mas o que eles não contavam era com o poder de uma história bem contada e com a rede de mulheres que eu tinha ao meu lado. Primeiro, publiquei tudo no V-Contact, com cada detalhe escancarado. Depois, a Nia, minha amiga do marketing, impulsionou o post nos canais do seu escritório, onde milhares de seguidores locais começaram a compartilhar. Elizaveta, jornalista, levou o material para sua editora como um estudo de caso sobre abuso financeiro disfarçado de uma brincadeira familiar. Regina, com seu canal afiado, estampou, a pegadinha de uma família moscovita virou um desastre de reputação e a vítima não ficou calada. Mas eu não ia parar por aí. Montei uma linha do tempo detalhada, com horários, mensagens e comprovantes, e enviei para os empregadores de cada um deles. Mikhail, meu irmão, trabalha no setor corporativo da Rosgostrach, uma empresa que se gaba de seus valores familiares. Dmitry está no departamento de educação do distrito. Iana atende clientes no Contact Center do Serban. Não inventei nada. Não difamei. Apenas expus os fatos, com cheques e prints anexados, e esperei. O primeiro sinal veio de Regina, 6 horas depois da publicação. Aga, isso é uma bomba. Já tem 300 reposts, e os comentários estão furiosos. Que família nojenta, isso não é brincadeira, é crueldade, ela riu, quase eufórica. Você acertou em cheio. O segundo sinal foi a ligação de Iana. Gritava como se a estivessem esfolando viva.
O que você fez, suja? Acabei de ser chamada pela minha chefe. Clientas estão ligando pro banco perguntando por que contratam uma pessoa que faz isso com a própria irmã. Falei a verdade, respondi, calma. Tem uma mentira sequer no que publiquei? Você está destruindo nossa reputação por causa de uma piada idiota. Não, Iana. Vocês mesmos destruíram quando armaram essa farsa. Ela desligou na minha cara. Nos 3 dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Minha mãe chorava, implorando para apagar os posts. Meu pai berrava, exigindo que eu parasse de envergonhar a família. Mikhail me avisou, tenso, que seu chefe havia solto um comentário gelado. É impressionante como atitudes pessoais mancham a imagem profissional. Mas a ligação mais reveladora veio de tia Lilda, a única que teve coragem de admitir a verdade. Agatosha, minha querida, eu não fazia ideia do que Iana planejava. Achava que era só um jantar em família, até ela nos mandar embora rápido, dizendo que a conta já estava paga. Sua voz tremia. Ela falou que era uma surpresa para você, que você ia entender depois. Vocês me deixaram lá sozinha, tia Lilda. Com 2 crianças, sem explicação, sem nada. Eu sei, minha filha. E me envergonho até hoje. Só então descobri a teia de mentiras que Iana teceu. Para meus pais, ela disse que eu had concordado em pagar o jantar como uma contribuição para a celebração familiar. Para meus irmãos, inventou que eu pedi para eles irem embora para ficar a sós com as crianças no restaurante. Para tia e tio, jurou que tudo era ideia minha, um teste para provar que eu era capaz de arcar com responsabilidades de adulta. Mas a verdade veio à tona mais rápido do que eles imaginavam. 2 canais locais de TV pegaram a história. No programa matinal da rádio, o apresentador chamou de a piada familiar mais cruel do ano. O restaurante publicou uma nota oficial, apoiando minha versão e esclarecendo que fecharam minha conta porque o ocorrido fere frontalmente os valores de nosso estabelecimento familiar. Mas o verdadeiro efeito dominó começou quando a história ultrapassou minhas expectativas. A Nia, com seus contatos em marketing, espalhou o post em grupos profissionais, onde a discussão sobre abuso financeiro e ética corporativa explodiu. Empresários comentavam: ninguém quer um funcionário que trata a própria família assim, imagine como lidaria com clientes. No segundo dia, recebi uma ligação de Margarita Tamilina, apresentadora do Café e Cidade, no Moskva 24. Agatha, li sua história e gostaríamos de convidá-la para falarmos ao vivo sobre pressão financeira em famílias monoparentais. Temos dezenas de espectadores ligando com casos semelhantes. Sua voz era firme, profissional. Você topa dividir sua experiência em rede nacional? Meu estômago revirou. Nunca tinha falado na TV. A ideia de expor minha vida para milhares de estranhos me paralisava. Mas então olhei para Angélina e Egor, meus pequenos guerreiros de 8 e 6 anos, e ouvi a frase que mudou tudo. Mãe, se você ajudar outras mamães que também estão tristes, não vale a pena? Angélina segurou minha mão, com uma sabedoria que só crianças têm nos momentos certos. Respirei fundo. Não tinha escolha. Tirei um dia de folga, algo que mal podia bancar, mas a ocasião exigia. Uma semana inteira ensaiando respostas com a Nia, treinando postura com Elisaveta. No dia da gravação, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o café na entrada da estúdio. Mas Margarita Petrovna, uma mulher de 50 anos e olhar acolhedor, me tranquilizou logo na recepção. Vamos só conversar, como se fossemos velhas amigas. Fale como se estivesse contando para alguém que realmente quer ouvir. 12 minutos. 12 minutos que mudaram tudo. Margarita conduziu com perguntas precisas, sobre a pressão financeira em mães solteiras, sobre a trauma de ser traída por quem deveria proteger, sobre como encontrei forças para devolver o golpe. Mas foi quando ela perguntou o que essa experiência te ensinou, que algo clicou no ar. Aprendi que amar sua família não significa aceitar ser humilhada por ela, respondi, olhando direto para a câmera. Meus filhos estão observando como eu lido com o desrespeito. E eu preciso mostrar a eles. Não sorria e finja que está tudo bem quando estão te machucando, só porque quem faz isso tem o mesmo sobrenome que você. O estúdio silenciou. Depois, explodiu. Margarita me contou depois que a central de atendimento recebeu mais de 200 ligações de pessoas com histórias iguais. Mas as ligações que eu comecei a receber em casa
Essas eram de outro nível. Parentes distantes, que há anos não davam sinal de vida, de repente lembraram que eu existia e estavam furiosos. Ágata Alexandrovna Sokolova, tia Gália, prima afastada de meu pai, me chamou pelo nome completo, como se eu fosse uma criança castigada. O que você está fazendo? Envergonhar a família na televisão nacional? Sua avó se reviraria no túmulo se soubesse que você lava roupa suja em público. Eles me penduraram uma conta de 27.000 rublos que eu não tinha como pagar, tia. Me humilharam na frente dos meus filhos por diversão. O que eu deveria ter feito? Sorrir e engolir. Essas coisas se resolvem em família, não em programas de fofoca. Já foi resolvido em família, respondi, seca. Eles escolheram me trair. Eu escolhi não ficar calada. Essa conversa se repetiu, com variações, uma dezena de vezes. A família se dividiu, os que achavam o ato de Yana imperdoável e os que achavam minha reação ainda pior. Regina, que havia publicado minha história primeiro, me avisou com urgência. Aga, cuidado. A Yana está ligando para todo mundo, tentando organizar uma contraofensiva. Querem mandar cartas para a emissora dizendo que você inventou tudo. Que mandem, respondi, sem pestanejar. Eu tenho os cheques, as mensagens, as testemunhas. Que tentem. Enquanto isso, o impacto positivo era avassalador. Mensagens chegavam de todo o país. Mães solteiras de Permarostov compartilhavam suas próprias histórias de chantagem financeira e manipulação familiar. Uma mulher escreveu: sua coragem me deu forças para dizer à minha irmã que não posso ser sua dama de honra se isso significa gastar 200.000 rublos em vestido, viagem e festa. Obrigada por mostrar que as necessidades dos meus filhos vêm antes das expectativas alheias. Um pai divorciado de Rostov mandou: eu também fui abandonado pela família quando me separei. Ver você devolvendo o golpe me fez acreditar que posso exigir respeito. E então percebi, não era mais sobre mim. Era sobre todas as pessoas que, como eu, já haviam sido deixadas com a conta, literal ou metaforicamente, enquanto os outros riam e iam embora. Minha história tinha se tornado um grito de guerra. E eu? Não ia parar. As mensagens não paravam de chegar. Um homem de Omsk escreveu: a família da minha ex faz isso o tempo todo. Me convidam para eventos caros e depois me culpam por não poder pagar. Sua história me fez entender que não sou um mau pai por estabelecer limites financeiros. E então, como uma onda, as consequências começaram a se espalhar. Até o final da semana, Jana foi transferida para o back-office, tecnicamente não demitida, mas sua carreira afundou. Mikhail, que há 2 anos lutava por uma promoção, foi preterido sem explicações. Dmitri, o diretor da escola, foi chamado para uma conversa preventiva depois que pais de alunos reclamaram de seu comportamento. 1 mês depois, o telefone tocou. Era Violeta Genadievna, a mãe de Roman. Ágata, sua família esteve aqui. Pagaram a conta. E deixaram um envelope. Dentro, 50.000 rublos e um bilhete da minha mãe, desculpe. Seu pai arranjou um emprego para você. Sem abraços, sem jantares de reconciliação. Apenas contatos anexos, frios como um contrato. Meu pai, através de conhecidos, me conseguiu uma vaga como enfermeira-chefe em uma clínica privada. Salário 1,5 vezes maior. Passou a informação por Misha. Nem se deu ao trabalho de ligar. 3 meses depois, Jana foi demitida. Me ligou bêbada, às 3 da manhã. Você está feliz agora? Perdi meu emprego. Por causa do seu escândalo. Não foi escândalo, corrigi. Foi justiça. E desliguei. Com meus irmãos, nos cruzamos apenas nos aniversários das crianças. Cumprimentos secos, 2 frases sobre o tempo. Misha, às vezes, manda dinheiro para os sobrinhos. Dima incluiu Angelina em seu círculo de estudos, mas só falamos através delas. Minha mãe liga 1 vez por mês. Como estão as crianças? Bem. Talvez no ano novo. Já temos planos. Entendo. A história nas redes morreu em 2 semanas. Moscou é grande, todos têm suas próprias batalhas. 1 ou 2 vezes, estranhos me pararam na rua. Você é aquela do restaurante?
Assenti. E segui em frente. Encontrei Jana 6 meses depois, no supermercado. Magra, envelhecida, empurrando um carrinho cheio de produtos da prateleira de promoções. Olá, murmurou. Olá. Agora trabalho em um call center. Por migalhas. Lamento. Virei para ir embora. Ela gritou. Você destruiu nossa família. Não me virei. Outro dia, Angelina perguntou. Mãe, por que não vamos mais à casa da vovó? Porque ela fez escolhas ruins. Mas ela pediu desculpas. Desculpas não significam nada quando a confiança está quebrada. Minha filha sentiu. Entendi. A família Sokolov não existe mais. Restam pessoas com o mesmo sobrenome que, de vez em quando, se cruzam e fingem não se reconhecer. Às vezes, no parque, vejo outras famílias rindo, se abraçando. Por um segundo, sinto algo parecido com saudade. Então me lembro daquele jantar. Os olhos das minhas filhas, cheios de medo. A conta de 27.000 rublos. Não. Não me arrependo. Algumas pontes não bastam queimar. É preciso detoná-las, reduzir a escombros, para que nem a memória do que foram permaneça.